Olá a todos, aqui é o Marcelo Miranda, editor do jornal A Gazeta, e hoje eu vim trazer alguns dados referentes ao trânsito, né? Mais especificamente à frota veicular. Então, a gente sabe que quando o assunto trânsito, mudança de sentido de vias, lentidão, etc., tudo isso aí acaba gerando uma repercussão muito grande, né? Então, até porque a gente está acostumado a ver que em grandes cidades as pessoas ficam horas paradas no trânsito, aqui felizmente ainda não acontece isso, mas tem também seus momentos de lentidão, principalmente naqueles horários um pouco mais tumultuados. Eu peguei alguns dados do Detran de Santa Catarina referente à frota veicular aqui de São Bento do Sul. Só fazendo um adendo, então, esses números são números absolutos, ou seja, alguns podem até dizer, não, tem tantos veículos registrados aqui na cidade, mas tem muitos veículos circulando em outras cidades e viajando, etc. Só que essa máxima também é verdadeira, né? Então a gente tem muitos veículos registrados em outras cidades que circulam por aqui. Então, no frigir dos ovos, no final de tudo, a gente vai ver que é mais ou menos esse número que nós temos de veículos circulando e com isso, claro, crescem os problemas. Então, aqui eu fiz um levantamento, peguei dados, o mais atualizado que a gente tem no Detran ainda de Santa Catarina é de abril desse ano, então maio não fechou, hoje nós estamos no dia 30, o mês está encerrando, mas até abril, então, foram os dados que eu peguei para trazer para esse levantamento. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Então, esses números aqui são de janeiro a abril, né? Então a gente vê que só nesse ano nós já tivemos um aumento da frota no valor total de veículos, né? Então a gente teve esse aumento aqui de veículos circulando por São Bento do Sul. Ah, pode ser pouco, talvez sim, talvez não, mas se a gente pega e joga 300 veículos a mais circulando na cidade, a gente já sabe que se colocar eles em fila, a fila é longa, né? Aqui do lado eu trouxe só um diferencial, né? O Código de Trânsito trata algumas questões sobre caminhonetes e caminhoneta, tanto que eu separei aqui caminhonetes e caminhonetas, né? Só para ilustrar mesmo e para a gente entender que existe essa diferença, né? Então aqui são as caminhonetes, né? E a caminhoneta, alguns exemplos, só para que a gente possa entender um pouco melhor os números que estão sendo apresentados ali. Então, esses dados aqui são de janeiro a abril, né? Então a gente já vê que houve um aumento na frota, exceto as motos tiveram uma redução nesse ano, mas uma redução tão pouca que não chega a ser significativa para fazer diferença no trânsito, né? Seguindo aqui, então, nós temos esses dados, são de abril do ano passado a abril desse ano. Aqui a gente já nota, né, que a evolução foi muito maior, né? Então, principalmente quando você pega o número absoluto de veículos. Em um ano, tá? E nós estamos falando aqui num prazo de um ano apenas, nós tivemos mais de 1.200 veículos inseridos no sistema viário de São Bento do Sul. Claro, tem aquela questão de viagens, isso, etc., mas não entra nesse caso. A gente está falando aqui de um número realmente que acaba impressionando até pelo momento que a gente vive, né? Porque a gente sabe que hoje em dia os carros não estão baratos e não é tão simples assim adquirir algum veículo, mas ainda assim a alta foi bem expressiva. Só que essa alta também assusta muito mais quando a gente começa a olhar 5 anos atrás. Tá aqui, ó. De abril de 2018 a abril de 2023, nós tivemos 8.600 veículos a mais no trânsito de São Bento do Sul. E nós falamos de 5 anos, esse é um prazo muito curto. Nós hoje estamos em 23, mas daqui a pouco 2028 também é tão rápido, porque se você começa a analisar, 2020 foi agora, né? Então passa muito rápido o tempo. E se a gente chegar em 2028 com mais 10 mil veículos, além do que já tem hoje, como é que vai ser o trânsito aqui da cidade, né? Se a gente não tem abertura de novas ruas, é complicado, tem questão ambiental hoje, que é muito difícil de lidar. Então tudo isso aí acaba impactando de alguma forma, e a tendência é que se não houver alguma medida, principalmente cultural, para fazer com que as pessoas utilizem mais transporte coletivo, vai ficar inviável ter rua suficiente para tantos veículos e garantir uma fluidez que todo mundo gosta, né? Todo mundo quer sair de casa e chegar no local do trabalho, ou vice-versa, ou passear, sem ter grandes problemas. Continuando aqui, então, esses são só aqui para a gente encerrar, é jogo rápido mesmo. Eu trouxe esses números, então, que é a tabela do Detran, Santa Catarina, onde estão todos os dados aqui. Deixa eu até tirar aqui meu rosto.
Então tá aí. Quem quiser pode fazer um print, né, para dar uma olhada nessas tabelas. Eu dei uma selecionada nos. Opa, não dei selecionada nenhuma. Ficou ali. Então aqui são os números abril de 2018, abril de 2023. Dá para fazer um comparativo bem certinho, né, do que evoluiu a frota de São Bento. Então é isso aí. Hoje foi só para a gente mostrar mesmo um pouquinho sobre a evolução da frota e do problema que a gente tem com o trânsito, para que todo mundo possa acabar entendendo um pouquinho sobre essa situação aí. Beleza? A gente se vê por aí. Um abraço e até a próxima.